Você não está sem posicionamento, você só criou um personagem. Talvez você pode imaginar, eu não tenho posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento é identidade. Talvez o seu problema não esteja aí. O seu problema pode estar em cima do que foi criado o seu posicionamento. Então, a partir daqui, você vai entender sobre onde eu criei o meu posicionamento. Será que eu estou me posicionando da forma certa? E hoje nós vamos abordar isso neste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clique aqui no like, dê um like pra gente aí, pra gente produzir mais conteúdo sobre esse. E vamos lá para mais um vídeo. Talvez você pode me perguntar, mas Letícia, qual que é o problema de eu criar um personagem? Qual que é o problema de eu criar essa persona para eu conviver com as situações do dia a dia? O que eu quero te dizer hoje é que não está tudo bem você criar uma persona. Por quê? Essa persona custa muito. Custa você se desconectar de você mesmo, custa um esforço a mais. Quando você cria uma personagem que não é você, você se esforça mais para sustentar aquela pessoa. E não é isso que nós queremos. A identidade, ela trabalha exatamente isso. O posicionamento, ele trabalha isso. Você ser exatamente quem você é e não construir alguém em cima de uma dor ou em cima de algum trauma. A gente não quer mais isso. O mundo hoje está priorizando as pessoas que têm identidade de verdade, as pessoas que trabalham com verdade. Então, a partir daqui desse canal, nós vamos trabalhar exatamente isso, um posicionamento verdadeiro em cima da sua identidade, de quem você é, e não um posicionamento a partir dos seus traumas, a partir das suas dores, a partir de coisas que aconteceram no decorrer da sua vida e que tem te machucado, porque isso não dá para sustentar. Você cresce por fora, mas se abandona por dentro. Então, a partir do momento que você começa a criar uma camada, a empresária de sucesso, a mulher que posta todo dia, a mulher que sorri no Instagram, mas por trás da câmera chora porque não tem uma vida de sucesso, porque não tem uma vida feliz, porque não está exatamente no local onde ela queria estar. Eu quero te dizer que dentro da psicanálise, a gente aprende sobre isso. O ser humano, ele precisa de pulsão, ele precisa de algo para estar sempre gerando aquela pulsão dentro dele. Então, o desejo, aquilo que você cria dentro de você, eu quero chegar a 1 milhão de seguidores. Essa pulsão não te faz mal, pelo contrário, isso faz parte do ser humano, isso faz parte de nós, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Mas a partir do momento que aquilo começa a se tornar uma capa, uma máscara, você vai só acumulando máscaras em cima daquele personagem e vai chegar no momento em que você vai cansar. É onde vem as doenças, o burnout, aonde vem essas necessidades de você se esconder. Então, não adianta você tentar sustentar uma máscara, não adianta você tentar criar um brand em cima de uma dor. Você precisa criar um personagem, uma persona, sim, em cima da sua identidade. Quando você tem a sua identidade formada, lapidada, aí sim você consegue ter sucesso. Falando de brand, eu até separei alguns elementos de brand. Brand é o quê? Propósito, posicionamento, valores, personalidade, identidade visual, experiência do cliente e mensagem da marca. Então, muita gente hoje está criando um brand, uma história, contando uma história em cima de quê? Em cima de um trauma, em cima de uma dor. E ela tem que estar sempre contando aquela mesma história. E ela tem que estar sempre se baseando a vida inteira dela, ou o sucesso dela, em cima daquele momento. E essa persona pode ganhar likes, ela pode ganhar cliente, ela pode ganhar convites milionários. Mas até quando você vai conseguir sustentar isso? Me responde, a máscara compensa? E é isso que a gente tem que colocar hoje em pauta. Compensa eu criar essa personagem? Então, muitas das vezes, você está tentando se caber dentro de uma situação. Compensa? Então, hoje nós precisamos trabalhar o quê? Quem é você? A partir de quê? A partir de onde? Quem sou eu? Eu quero te dizer que o que a gente precisa entender é que existem ocasiões no decorrer das nossas vidas. E no meio dessas situações, nós vamos moldando, até desde quando a gente nasce e cresce ali, criança ainda, a gente começa a criar essa personagem. Quando a gente ainda é bebezinho, a gente tá ali no colo da mãe, né, fazendo a amamentação, a mãe olha pra gente, sorri, a gente já sorri de volta. Então, desde pequena, desde bebê, desde criança, a gente começa a entender. A criança, ela é mais inocente. Mas a partir do momento que ela começa a entender que se ela dá um pulinho, ela alegra o pai, ela vai dar sempre aquele pulinho. Por quê? Ela já começa a querer se encaixar naquela situação. Então, a psicanálise estuda muito sobre isso. Então, até mesmo as coisas boas, você já começa a criar desde pequena aquela persona, aquela situação, para poder se encaixar em certa situação. Ah, eu tenho um churrasco da família e lá eu preciso me encaixar dessa forma. Eu não sou essa pessoa, mas eu preciso me encaixar dessa forma. Isso você está se desconectando de você. Isso faz parte do dia a dia do ser humano. Nós temos que nos
nos encaixar em determinados lugares. Se eu sou uma pessoa que gosto de andar sempre de roupa muito decotada, se eu vou num evento onde eu preciso estar ali no hospital, eu preciso estar com uma roupa mais fechada, um blazer, alguma coisa mais, eu vou ter que me encaixar. E isso é normal, você ser coerente com aquele ambiente. E essas coisinhas, por mais que não pareçam, elas influenciam no nosso dia a dia. E por isso que a gente está trazendo esse conteúdo para você identificar o quê? Que dentro dessa mulher que precisa se encaixar em vários lugares, ela precisa ter uma identidade lapidada. Então, primeiro de tudo, você precisa entender a sua identidade. Quem é você? Tá entendendo? Eu tô tentando ser o mais clara possível. Pode ser complicado no início, mas com o tempo a gente vai pegando tudo direitinho. Eu vou deixar para vocês aqui a imagem de um filme, eu vou deixar um vídeo aqui de um filme que aborda muito sobre isso. Aborda muito sobre o perfeccionismo, de querer parecer ser alguém que você não é. Vocês já assistiram esse filme? Esse filme é o Cisne Negro. É um filme muito... Ele é de 2010, não é tão antigo assim, mas ele aborda muito sobre isso, sobre você se desconectar de quem você é, se desconectar. Pra quê? Ali no caso dela, ela tá se desconectando porque ela tá buscando o perfeccionismo. Ela quer ser perfeita, ela quer fazer os dois papéis ali do filme, né? Que é o cisne branco e o cisne negro. E ela precisa interpretar essas duas personas, tanto o cisne branco como o cisne negro. E ali aborda de uma forma bem agressiva como isso pode mexer com o nosso psicológico, como isso pode mexer com a nossa vida. Então é muito importante, prestem bem atenção nesse filme. Eu vou ler algumas coisas aqui do filme. Em Cisne Negro, a protagonista tenta ser tão, mas tão perfeita que ela deixa de existir fora da personagem. Ela traz tanto essa conexão da persona para ela que ela deixa de existir. Ela começa a viver aquilo tanto dentro como fora do personagem. E muitas mulheres no digital estão vivendo isso, estão vivendo a mesma coisa, estão buscando ser tão perfeita aqui dentro da internet que elas estão se esquecendo delas mesmas. Então ela sai dali da internet, ela continua sendo aquela personagem e chega um momento que isso cansa. Por quê? Você tem que postar reels, você tem que postar story o tempo inteiro. O story você tem que estar ali mostrando quem você é, o seu dia a dia, e o seu dia precisa ser perfeito. A internet manda ser perfeito, mas na verdade não tem que ser perfeito, até porque a internet está mudando. A internet ela está crescendo muito nesse campo, onde você opina quem você é, onde você opina os seus pensamentos, as suas ideologias, aquilo que eu penso sobre isso, sobre aquilo. Então a internet tem crescido muito nesse lado de quem você é de verdade, não uma IA, não um pensamento qualquer, o que a Letícia pensa, quem a Letícia indica, quem a Letícia não indica, para quem ela torce, para quem ela não torce. Você tá entendendo qual a diferença de você ter identidade para quem não tem uma identidade e sim busca a identidade em cima de um personagem? E por isso eu abordo tanto sobre a internet, sobre as mulheres na internet, que as mulheres elas estão se camuflando, se deixando cobrir por uma máscara para tentar caber, para tentar ser uma pessoa que não é. E deixa eu te falar uma coisa, e é muito importante, eu queria até que você escrevesse isso. O seu magnetismo parece vir de densidade e não a energia expansiva. A psicanálise fala muito sobre isso. O seu magnetismo vem de densidade e não de uma energia expansiva. Então, como é que eu vou te dizer isso? Quando você tem algo denso, é difícil de você espalhar aquilo. Quando você tem algo, o seu magnetismo, ele expande, quando é uma energia, ele pega todo o ambiente, ele se expande. Agora, quando é denso, ele consegue estar dentro de qualquer lugar. Quando você tem uma energia, quando você tem algo que é seu, que é único, ele tem potencial de expandir. Então, quando você tem uma energia única, sua, você tem essa capacidade das pessoas que estão ao redor sentirem aquela energia. Então, é sobre isso que a gente precisa buscar, é sobre isso que a gente precisa entender para que a nossa identidade fale mais do que essa persona que está sendo criada. Que identidade é você. Identidade é ser quem você é e não criar um personagem. Mesmo que você precise se encaixar em algumas situações, você não pode esquecer quem você é realmente. Anota uma coisa aí, eu vou colocar aqui nos slides. Trauma cria mecanismo. Agora, identidade cria direção. Identidade cria clareza. Quando você tem identidade, você sabe quem você é, você sabe qual caminho seguir, você não fica confusa. Por quê? Porque aparece a clareza. A direção vem, é automático. Seus traumas te protegem. Já viu uma pessoa perfeccionista? O perfeccionista, ele é criado por um trauma. Muitas das vezes, não sei se vocês já ouviram falar disso, a gente vai abordar isso no canal. E se você tem interesse, deixa aqui nos comentários, porque é uma pauta que a gente pode abordar. Pessoas perfeccionistas são pessoas traumatizadas, são pessoas com medo, são pessoas que foram julgadas na infância, traumatizadas na infância. Tipo, exemplo,
deixei uma coisinha aqui no lugar errado. A minha mãe ou a pessoa que estava ali comigo me chamou atenção. Isso acontece muito nos traços até os 7 anos de idade da criança, desse período onde a criança está em formação. E quando ela se torna uma adulta, ela se torna uma adulta perfeccionista, porque mesmo que inconsciente, dentro dela existe uma criança, o nosso inconsciente. Aquela criança toma o lugar naquele momento e traz essa sensação que eu preciso estar sempre limpa, que eu preciso estar sempre organizada. Por quê? Porque por trás daquilo ali, ela tem uma pessoa por trás dela ali. Deixa isso limpo, deixa isso organizado. A gente costuma falar que as vozes da nossa cabeça, né? Eu tenho uma vozinha que me manda fazer isso, eu tenho uma vozinha que me manda fazer aquilo, eu tenho um pensamento para aquilo. Isso são as vozes da nossa infância que está ali dentro de nós, já usando como mecanismo para nos colocar na rota que ela precisa, para nos vetar, igual o medo. Ele está dentro de nós, o medo está dentro de nós. Então ele pode ser um mecanismo para nos prevenir de algo ruim, como pode ser também um mecanismo para nos vetar, para nos bloquear, para nos travar e para não deixar a gente ir adiante. Então, são mecanismos que está dentro de nós, são coisas que já está dentro de nós e que nós mesmos precisamos tomar à frente disso. E por isso a terapia, por isso a psicanálise, ela te ensina a trabalhar de uma forma fácil sobre tudo isso. Então, quando eu digo que o trauma te protege, ele te protege por quê? Não de uma forma ruim, mas acaba sendo de uma forma ruim. Ele não vem para te trazer algo ruim, mas acaba te atrapalhando. Então, os seus traumas, ele precisa ser ressignificado, porque isso não vai sumir, mas você vai entender o porquê, o motivo e como que eu preciso trazer isso para hoje e me tornar uma nova pessoa. Aquilo não vai mais me bloquear. O posicionamento, ele não é parecer. O posicionamento é sustentar quem você é. Por isso, o seu posicionamento precisa vir da sua identidade, porque é algo que você vai levar para o resto da sua vida. Não adianta eu hoje ser uma pessoa, amanhã eu ser outra. Eu preciso sustentar aquilo e isso é o posicionamento. Mesmo que isso te custe aplausos, dinheiro, fama, é um período curto, onde você vai entender que eu preciso ser eu. Eu preciso entender quem eu sou, o meu papel, a minha história, para que eu alcance esse outro patamar, para que eu alcance essa outra parte, que são os aplausos, o dinheiro, a fama. Mas se eu construo todo esse aplauso, essa fama, esse dinheiro, através de uma pessoa que não sou eu, vai chegar uma hora que eu vou colapsar. E isso é fato. Você vai colapsar, você não vai aguentar. Agora, você pode estar aí sentada e imaginando. Eu já estou quase lá, sabe por quê? Porque você não está aguentando. Eu estou quase entrando no burnout. Por quê? Porque você já não está aguentando sustentar essa pessoa que não é você. Então eu preciso te perguntar uma coisa hoje. Me responda com toda sinceridade. Se quiser pode anotar. Eu gosto muito de trabalhar com anotações. Estou aqui com o meu caderninho e eu acho muito importante você sempre ter um caderninho e para estar anotando. Isso faz parte da terapia. Quando você faz terapia, você entende que escrever é bom, é interessante e é ideal para quem está passando por esse processo. Quem quer alcançar algo maior. O ato de você escrever, ele é tão bom, ele é tão importante que na psicanálise, quando a gente está fazendo ali a terapia, a gente pede para a pessoa, quando chegar em casa, tem um momento ruim? Escreve. Tem um momento bom? Escreve. E os momentos ruins, ainda mais. Porque quando você passa para o papel, você começa a materializar aquilo, para que aquilo saia de dentro de você. Quando você começa a interiorizar aquilo dentro de você, aquilo vai criando como se fosse uma bola ali dentro de você, vai te dando um nó no pescoço. Esse nó no pescoço já é a ansiedade te pegando, já é a depressão, já é aquele sentimento se materializando dentro de você. Então, é muito importante você pegar um papel, uma caneta, um lápis e anotar. Ter sempre um bloquinho de nota, anote. Então hoje eu quero deixar essa pergunta, né? E quero que vocês deixem essa resposta. Se vocês quiserem escrever no comentário, se vocês quiserem me mandar também inbox. E eu gostaria muito de saber, mas é muito importante que vocês anotem no caderninho de vocês. Hoje, a sua identidade, ela é uma ferida? Hoje, quem está liderando você? A sua identidade ou as suas feridas? Hoje, aonde está o seu posicionamento? Na sua identidade ou nos seus traumas? Isso é muito importante e eu preciso que vocês avaliem isso para a gente começar esse processo. O processo de entender quem eu sou para eu alcançar algo maior é muito importante. É muito importante para nossas vidas. Se você quer ter uma vida feliz, uma velhice com bastante anos de vida, que eu costumo dizer, eu quero viver muito. Então, se você quer viver muito, entenda quem é você. Entenda onde você está aí nesse contexto da sua vida. Entenda que, será que você deixou essa mulher lá atrás? Ou será que essa mulher ainda existe aqui? Será que você precisa resgatar algo que ficou para trás? Ou será que essa mulher ainda está viva aqui dentro com toda a força? E é isso que eu preciso que você entenda. Traga essa mulher, traga essa pessoa para cá.
Essa mulher precisa estar presente. É a sua forma de falar, é o seu estilo, é a sua vestimenta, é quem você é. Não abandone a mulher que está aí dentro de você para criar uma personagem ferida, uma personagem que vai te ferir, que talvez hoje está te trazendo muito lucro, mas lá na frente pode ter certeza que isso não vai dar para sustentar muito tempo. Então traga essa mulher de volta. Chama essa mulher de volta para ser protagonista da sua vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você dê o like aqui no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Já ative aqui os sininhos para as notificações. A gente ainda está liberando um vídeo por semana, mas o nosso intuito é liberar mais vídeos durante a semana, no decorrer da semana. Então, fique atenta aqui no sininho. E é isso. Até o próximo vídeo.